Fala pessoal, tudo bem? Então vamos aqui fazer mais um trade de livro. Esse aqui eu vou ser um pouquinho mais ágil no quesito de colocar e tirar a ordem, tá? Porque é um mercado de ordem limitada. Então eu já vou traçar aqui na tela a minha linha de tendência de baixa, que eu estou analisando. Então esta é minha linha de tendência de baixa. Ela vai me orientar para entrar nessa operação. E como o próprio nome diz, né? Esses terminadores, a gente está operando um mercado de ordem limitada. O que é um mercado de ordem limitada? No caso, eu vou querer vender, tá? E como eu estou querendo vender, a minha ordem vai ser colocada acima do preço de mercado. Então, por exemplo, o preço de mercado aqui ele está em 130 mil, 150, 140. Se eu fosse colocar uma ordem limitada, eu colocaria uma ordem de venda, né, no caso, eu colocaria uma ordem acima do preço. Então, qualquer ordem de venda que eu coloque acima do preço, ela é uma ordem limitada. Significa que ela vai para o book de ofertas e lá no book de ofertas, se minha ordem for executada, né, eu entro na operação e a gente segue nosso trade. A diferença é que quando você opera com ordem limitada, você normalmente opera contra o movimento do mercado, tá? Então, iniciantes ou pessoa ou traders que não são consistentes, se você está acostumado a operar tendência, essa é uma operação que vai contra essa ideia de tendência, tá? Você vai operar contra o mercado, tá bom? É isso que essa operação normalmente quer dizer. Quando você está operando com ordem limitada, você está operando contra o movimento que o mercado está fazendo naquele momento, tá certo? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona, mas já vou posicionar minha ordem aqui. Então, assim, ó, o que nós temos? Tá? Eu tracei uma linha de tendência de baixa. E por que eu vou fazer essa operação de ordem limitada? Porque nós temos um mercado de ordem limitada. Como que é isso, Vinícius? Ó, candle abriu, o mercado abriu no candle 1, tá? Fez um candle aqui de 300 e poucos pontos de baixa. O mercado veio, candle 2 e 3 subiu, 4, 5, 6 até o 8 desceu, depois do 8 ao 14 subiu, 14 a 16 desceu. Então percebam que o mercado está oscilando muito em uma certa amplitude, essa amplitude é cerca de quantos pontos? Ó, cerca de 600, 590 e 600 pontos, tá? O mercado vem oscilando, ele sobe muito rápido, ele desce muito rápido, ele sobe muito rápido, ele desce muito rápido. E ele começou a deixar sombras. Onde ele começou a deixar sombras? Aqui, ó, no candle, percebam no candle 14, percebam aqui no candle 14, tá? Uma sombra muito proeminente, tá certo? E aqui no candle 16 também uma sombra muito proeminente. O que isso significa? Significa que o preço chega lá em cima, aqui no candle 14, e é rapidamente rejeitado. Ele chega aqui embaixo, aqui, ó, perto desse suporte anterior, que é do candle 8. Ele chega aqui e é rejeitado, tá? Lá em cima, deixa eu fazer a marcação para vocês também, ó. Significa que ele chega ali naquele nível de resistência aqui no candle 14, é rejeitado. Chega aqui no nível de suporte no candle 8 e é rejeitado. Então, isso é um indício muito forte de um mercado de ordem limitada, tá? Além do mais, eu estou vendo aqui uma média móvel que ela não está tão direcional, tá? Percebam que ela vem de lá de cima, aí ela fica lateral, aí ela sobe um pouco, aí ela desce um pouco. Então, assim, a gente não tem um mercado direcional como nós tínhamos aqui no começo, tá? Aqui nessa parte da esquerda, tá bom? E aí eu vou estruturar a minha entrada para fazer uma operação de ordem limitada. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que o mercado venha aqui em cima, novamente, tá? Então, vamos lá. Eu vou estender essa linha, eu espero que ele venha aqui, mas eu não espero que ele venha nesse 130, 320, 330. Por quê? Porque eu tenho uma linha de tendência de baixa. Então, eu sei que o mercado está lateral, mas eu também sei que ele está caindo, tá? É uma lateralidade descendente. É um mercado que vem desenvolvendo um movimento lateral, mas de forma descendente. Então, ele está levemente inclinado para baixo neste momento. E se ele está levemente inclinado para baixo, significa que o próximo topo que ele for fazer tende a ser um topo mais baixo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha de tendência de baixa e vou colocar uma ordem de venda ali, tá? Então, eu venho aqui e coloco uma ordem de venda aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, certo?
coloquei uma ordem de venda. Por quê? Porque eu não vou esperar o mercado subir e ir até lá, porque se ele for, é muito rápido. Então, o reflexo que eu tenho junto com o tempo que a operação demora para entrar, se eu for entrar no mercado, talvez eu fique mal posicionado, tá bom? E ele indo até lá, né, ele fazendo esse tipo de movimento que eu estou esperando, que ele vai e deixa sombra, sobe, deixa sombra, desce, deixa sombra, quando ele subir e deixar uma sombra, ele vai pegar o meu preço e já desce para buscar o meu alvo, tá bom? Qual que é o nosso alvo? Alvo de 300 pontos. Vinícius, por que 300 pontos? Percebam que a distância entre a minha ordem de entrada e o meu stop, ele está acima do topo do candle 1 e ele também está acima desse outro topo aqui, tá bom? Do candle 61, 62 do outro dia e também acima do topo aqui do 67, 68, 69, tá? Então, stop técnico bem localizado e tem margem aqui, ó, eu tenho margem de manobra aqui, tá? Eu tenho uma quantidade de pontos que eu posso trabalhar esse preço. Por quê? Porque esse preço pode, de repente, fazer um rompimento para cima, tá? E eu tenho que sair dessa operação, mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? O que a gente está vendo aqui é uma forma de entrar no mercado de ordem limitada. Esse tipo de operacional, vocês acham em que livro, né? Que a gente traz setup de livro. Vocês acham esse tipo de operacional no livro do Walbrooks, tá? Tem muito conteúdo lá, é muito denso e muito extenso, indico, ele tem 3 livros e lançou o segundo livro saiu em versão brazuca agora, versão nacional, recentemente. Eu não sei o dia, não sei precisar qual dia que foi, mas saiu, tá traduzido. Não ganho nada por isso, tá bom, gente? Mas é um livro que eu indico porque tem bastante material ali relevante, tá? Muito material bom, tá certo? E a gente vai esperar a nossa operação. Normalmente essas operações tendem a ser muito rápidas, tá? Eu estou buscando aqui uma relação de 1 para 1. De alvo 1 para 1, então eu estou buscando 1 de risco, né? Eu estou arriscando 300 pontos e da mesma forma eu estou buscando 300 pontos de gain, tá certo? Ó, pegou a nossa entrada, perceba que o preço já está caindo, era o que eu esperava que acontecesse, tá bom? Eu queria mesmo que esse preço viesse, ele só tocasse lá na linha de tendência de baixa. Ó, percebam que ele chegou um pouquinho acima da linha de tendência de baixa. Eu coloquei o preço no 310 porque talvez ele fosse um pouquinho acima da linha de tendência e achasse resistência aqui no 330, 325. Tá? Essa é uma medida que eu utilizei para achar esse trade aí. Tá bom? E aí a gente espera o mercado cair. Percebam que também eu não estou arrastando esse trade até a mínima da 16 ou até a mínima da 8. Poderia, mas aí é uma outra estrutura de trade, tá bom? Aí eu tenho que pensar em outro stop, tá bom? Eu não posso ficar pensando nesse tipo de stop. Por quê? Porque eu tenho que buscar uma relação risco-retorno que faça sentido no médio e longo prazo, tá bom? Essa relação que eu estou fazendo aqui, eu vou sair aqui no meio da lateralidade mais ou menos, tá? 300 pontos é uma quantidade de pontos que eu entendo aqui que nesse mercado o preço ele tem que fazer esses 300 pontos, porque se ele não fizer esses 300 pontos ao meu favor, significa que ele pode estar mudando de direção, e se ele estiver mudando de direção, sim, eu tenho que sair dessa operação, eu tenho que ser estopado, eu tenho que, enfim, eu não posso continuar nessa operação se esse mercado não for andar tanto ao meu favor, tá? Por quê? Porque eu estou vendo a amplitude do mercado aqui, 600 pontos, se eu for colocar até a barra 1 lá tem 650, então se ele fizer um topo e não descer metade dessa amplitude, talvez a minha leitura esteja errada, e se eu estiver errado eu estopo, e ok, o stop serve para preservar o nosso capital, tá certo? E a gente espera a operação acontecer e o candle já está fechando, está chegando no último minuto, então aqui eu já vou colocando aqui para vocês. O que a gente precisa? A gente precisa de mercado operando ordens, mercado de ordens limitadas. A gente precisa de um mercado de, normalmente você vai ver sombras, vai ver muitas sombras nesse mercado, tá? Você vai ter um referencial
em suportes e resistências. Ok? E o que mais? Está quase pegando o nosso alvo. E o que mais que nós precisamos aqui? Você vai operar contra o... Está quase pegando. Contra o movimento do mercado. E bingo alvo, certo? Tá lá. Então esse é o tipo de operação. Percebam que é uma operação mais rápida, tá? Ela é uma operação mais ágil. Então se você entra no mercado de ordem limitada e o mercado não vai a seu favor, saia ou com um pequeno lucro ou com um pequeno ganho, mas saia da operação para que você não seja estopado, stop cheio, né? Coloquei 300 pontos, fui estopado com stop cheio. Lógico que esse gerenciamento que eu estou passando para vocês, ele não é tão simples assim. Precisa de leitura de candles, análise técnica e vários outros pré-requisitos, tá bom? Que inclusive nós temos um treinamento aberto. Se você quiser saber sobre esse treinamento, tá? Tem o link para vocês, acessem o link. Tem um material muito rico nesse sentido para que vocês possam, pelo menos, cara, se você pegar esse material, se você digerir, elaborar esse material, no mínimo você vai parar de perder dinheiro, tá certo? Então, acessem, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se você acha que esse conteúdo é relevante, apresente para um amigo, acesse os... clica no sininho se você quiser receber esse vídeo em tempo real, em tempo que a gente soltar ele na rede, e bora lá. Candle 21 tá caindo, tá descendo, tá? Mas não faz mais parte do nosso trade. Se o mercado cair, caiu, ok, já fizemos a nossa operação, tá certo? Bora lá, vou nessa, fui!